Bom dia! Então, estamos aí, mais uma aula de modelagem ambiental, sábado de manhã, segundo semestre de 2020, dia 7/11. Então, vamos para a nossa o nosso 18º encontro. Muito bem. Então, só para a gente dar uma relembradinha aqui, 18º não, 17º, né? Só para relembrar, deixa eu ver aqui. Professor, dá uma olhada aí que tá duplicada a tua tela, hein? Não tá pequena, não tá que nem das outras aulas. Vamos ver agora. Vamos ver. Aí, de repente faz assim, ó, clica em cima da tela que aumenta, Delomar. Ó, então, eu não tá em apresentação, tá? Eu só estou mostrando aqui o ambiente aula para você. Melhorou? Melhorou. Tá. O ambiente aula aqui para vocês, então, aula passada, ok. Então, aí, 91% dos alunos realizaram as atividades. Pessoal, qualquer dificuldade que um ou outro aluno tenha para realizar as atividades, que está passando por alguma dificuldade, é importante conversar com o professor, tá? O professor está aí para ajudá-los, ok? O processo avaliativo, ele faz parte, ele acontece ao longo do semestre, mas o aluno tem todo o direito, tem todo, né, também o dever de conversar com o professor caso não esteja indo algo muito bem, tá bom? Então, o professor está à disposição. Ok? Tá bom? Eu sei que não está a turma completa aí, mas Rodolfo, Jéssica, Andriele, Delamar, Pamela, ok? Sim? Ok? Sim. Ótimo, isso aí. Tá bom. Bom dia, Juliana, tudo bem? Então tá, então qualquer dificuldade que vocês tenham, por favor, conversem com o professor, nosso semestre está acabando, tá? Mas não quer dizer que tudo esteja perdido, nem tudo ganho. Então é um processo. Então, qualquer dificuldade, por favor, converse. Eu sei que os tempos não estão muito fáceis, né? Então, estamos aí para ajudá-los. Então, a nossa aula de hoje, tá? O professor postou, temos dois materiais complementares. Bom dia, Rochelle, tudo bem? Então, temos aqui dois materiais complementares, o 28 e o 29. O professor postou o gabarito aqui, o feedback do TDE da última aula, que era essa avaliação aqui, ok? Que era para vocês terem feito uma proposta de Excel, onde aqui o professor postou um modelo, né, de como poderia ser feito, e hoje nós vamos discutir isso. Aqui nós temos mais dois materiais e o nosso TDE, que vai ser uma sala de interação no dia de hoje. E só para lembrá-los, então, semana que vem, nós vamos ter o nosso seminário, e, em princípio, aqui na definição dos grupos, tá? Vamos só recapitular. O Rodolfo, então, ele vai ser o grupo 4, o Rodolfo, ele vai estar envolvido nas eleições, então ele vai apresentar o trabalho dele no dia 21, certo? Bom, temos o grupo aqui da Rochelle, né, Andriele e Pamela, que é o grupo 3, tem o grupo da Juliana, Ana Paula e João, grupo 1, e nós temos também o grupo do Alexandre, do Delamar e do Fabrício, que é o grupo 2. Tá? Então, em princípio, todos os alunos têm que ter aí os seus grupos, né, no máximo 3 pessoas, e se alguém não colocou o seu nomezinho aqui, tem que adicionar o nome para apresentação, que será na aula que vem. O professor precisa definir o grupo, né? Então, ali, o material para os seminários, é importante, mais uma vez, professor, lembrá-los
que está disponível. Aqui nós temos os arquivos, né? O grupo 1 utiliza esse, o grupo 2, 3 e 4, onde vocês vão baixar esse material, né? Aqui dentro da avaliação da apresentação, vocês vão postar a apresentação, né? Aqui dentro desse enviar questões objetivas com gabarito, é muito importante, vocês vão postar dentro desse aqui 3 questões objetivas padrão ENAD, um do grupo posta, ou seja, cada um dos integrantes do grupo faz, né? Prof, a gente tem que postá-lo em Word ou PDF? Fica a critério de vocês, do jeito que vocês quiserem postar, tá? Tanto faz. De maneira que ficar mais fácil para vocês, tá? E o que acontece? Todas as orientações do trabalho estão aqui dentro, ó. Aula 18, orientações sobre avaliação, grupo G2. Tá? Então, aqui tem todo o passo a passo de como vocês vão fazer, né? A postagem vale 0,1, a apresentação 0,9 e as questões objetivas 0,5. No total, vai fechar 1,5 ponto de G2, ok? Então, a apresentação obrigatoriamente vai ter que ter 21 slides. Por que eu digo 21? Porque o primeiro aqui é a apresentação de vocês, depois a sequência dos 20 slides. Tá? Não deve ser superior ou inferior, tá? E as questões objetivas, com gabarito, né? Padrão ENAD, incluindo o gabarito, né? Questões devem ser sobre o paper lido. Então, qualquer dúvida extra, essas dúvidas que o professor está conversando com vocês, fico à disposição. Se quiserem, podem mandar mensagem via aula, ok? Cadê as mensagens aqui? Não. Perdi onde é que ficam as mensagens. Aqui. Pode ser por meio do envio de mensagens. Se também quiserem, podem usar a sala de interação para qualquer questionamento. Ok, pessoal? Então, acho que deu para dar uma boa reforça. Bom, e daí depois da aula 18, vamos ter uma última aula, né? O professor pretende trabalhar questões voltadas a tudo que a gente viu em G2, né? Para que na 20ª aula, então, a gente possa fazer nosso G2, fechamos e revisamos a G2 na aula 21, e quem não atingir média 6, porque essa disciplina é uma disciplina do currículo antigo, né, modalidade antiga, quem não fechar a média 6 tem ainda o 22º encontro, que está previsto para o dia 12 de dezembro, a recuperação, ok? Ou substituição, né? Muito bem. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, só para nós validarmos aí. Qualquer probleminha, pessoal, por favor, essa aqui é a aula 17, tá? Ficou aqui errado. Qualquer probleminha com áudio ou que não esteja visível para vocês, por favor, podem me chamar aí. Então, na última aula, o professor pediu, então, para vocês fazerem o exemplo do Cremasco. Tá? Então, o livro Cremasco, ele é um livro que está disponível na nossa biblioteca virtual. Então, todo aluno tem acesso à biblioteca virtual. Como é que faz para acessar a biblioteca virtual? Então, você entra no autoatendimento, né? Você, aluno, entra aqui, aluno, daí tem, ó, biblioteca virtual. E vai abrir aqui, você clica aqui, clica e ela já abre, né? Existe a possibilidade, dentro da biblioteca virtual,
de você salvar os livros preferidos, tá? Então, é bem tranquilo o uso da biblioteca. Tipo, aqui o professor tem vários livros que eu já tenho na minha preferência, né? Eu tenho minhas listas aqui dos livros que eu pego, que eu baixo, que eu leio, e vocês, da mesma forma, também podem fazer, tá bom? Então, voltando lá, o que aconteceu? Na última aula, nós tivemos aí uma introdução, né, de mecânica dos fluidos, principalmente de como esse fluido se comporta em um meio sólido, né, em um meio poroso, digamos assim. A primeira proposta, então, de atividade, que foi na aula passada, é um exercício, obviamente, aplicado, né, a determinação dos vazios existentes em um leito, tá? Que a ideia do exercício é fazer com que vocês, de fato, trabalhem o modelo mental de vocês no entendimento de quais os parâmetros, de quais as variáveis devem ser identificadas para que a gente possa, então, trazer a correlação com a modelagem ambiental que vocês provavelmente vão ter que realizar em algum momento que vocês necessitem identificar a dispersão de um poluente em solo, por exemplo. Tá? Então, aqui o exemplo ele traz, então, um leito fixo tronco cônico, que ele vai ter uma geometria específica, de diâmetro de acesso do fluido 2,8, né, utilizado para secagem de painhos. Então, mas o que tem a ver secagem? Bom, na realidade, a gente não está focando na secagem, tá? Mas nós estamos sim focando em como determinar os espaços vazios. Então, para tanto, foram realizados vários ensaios de massa de grãos adicionados no leito, obtendo os respectivos valores de altura e de diâmetro superior do leito, como aqueles apresentados na tabela 1 desse exemplo. Então, aqui nós temos, né, as massas de partícula, a altura que ela ocupou dentro do recipiente ou dentro da coluna tronco-cônica, e aqui vai ser, então, o diâmetro, né, da parte superior. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter essa altura, então, ela vai variar daqui para baixo ou para cima. Então, essa altura ela vai estar variando nesse sentido. Esse diâmetro que nós estamos definindo aqui equivale a esse diâmetro aqui. Então, é aquilo, conforme a nossa altura varia, o nosso diâmetro também vai variar. Que é isso o que está sendo mostrado aqui, ó. Então, ó, quanto mais alto, maior foi o diâmetro. Por quê? Por quê? Porque quanto mais alto, ó, tu tem um aumento gradual desse cone, ok? Bom, então, uma das coisas era nós, então, para nós sabermos os espaços vazios, a gente precisa saber, então, o volume que essa massa de partículas ocupa aqui. Então, por isso, como é que se calcula o volume de uma figura geométrica, ou seja, de uma coluna tronco-cônica? Como é que se calcula o volume, utilizando a matemática para determinar isso? Então, é feito dessa forma. Nós temos, então, o diâmetro inferior, o diâmetro
o diâmetro da base, o diâmetro inferior, o diâmetro superior. Aqui nós vamos ter a altura, o π dividido por 12. Esta equação é a equação dada na aula passada, onde a porção, a porosidade, é o epsilon, aqui o E, tá? A massa da partícula que nós temos, o ρ da partícula, o que é o ρ? A massa específica da partícula, e o VT, que vai ser o volume, que vai variar de um para outro, né? Daí o que fez aqui? Só isolamos o VT para cálculo do volume, tá? E daí surgiu uma discussão muito legal no final da aula passada com o Delamar, que o Delamar fez o seguinte questionamento, porque, professor, mas como é que a gente vai gerar esse gráfico? Bom, esse gráfico a gente vai gerar, então, fazendo o quê? Volume versus massa da partícula, tá? Bom, esse gráfico, tá, tem que ser um gráfico que termina em zero. Por que tem que ser uma reta, desculpa, por que tem que ser uma reta que termina em zero? Porque isso não ficou bem claro na última aula. Pelo seguinte, pessoal, se não tiver, vamos pensar, se tiver 0 partículas aqui dentro, qual vai ser o volume ocupado pelas partículas? Isso é uma pergunta, por favor, respondam para mim aí. Se tiver 0 partículas dentro dessa coluna, qual vai ser o volume ocupado por ela? 0. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que então, se eu tiver 0 partículas, eu vou ter 0 volume e eu vou ter 0 massa. Por isso que quando a gente for fazer a construção do gráfico, que a gente vai utilizar o quê? Nós temos a massa. Através destas informações aqui, com esta fórmula aqui, nós, então, iremos calcular o volume de quem? O volume ocupado pelas partículas conforme cada massa, certo? Então, dessa maneira, a gente vai construir isso, que eu já vou mostrar como é que a gente vai construir, tá? Mas a gente tendo, então, essa curva que morre em zero, por quê? Porque 0 partículas é igual a 0 massa, que é igual a 0 volume, por isso que nós temos. Então, esta curva vai nos dar uma linha de tendência. Por quê? Porque a gente tem os nossos pontos aqui, certo? Um dos pontos vai ser o 0, ok? Por que vai ser o 0? Porque eu já acabei de explicar isso. Isso, então, vai nos dar o quê? Uma equação onde a massa da partícula vai estar diretamente relacionada com o volume ocupado por essa quantidade de partículas. E essa ocupação tem a ver com a porosidade do meio. Por quê? Por causa desta relação. Então, se eu tiver o volume, se eu tiver a massa específica, eu tenho o ρ da partícula, automaticamente eu acho, então, a porosidade, ou seja, os espaços vazios dentro da minha coluna, que é exatamente o que é feito aqui, né? Então, esta curva aqui, pessoal, vai nos dar uma linha de tendência. Essa linha de tendência vai nos dar o quê? Um modelo matemático, que é o que a gente prega na modelagem, que é o quê? É uma previsão baseado numa série de dados. Então, obviamente, aqui nós vamos ter um modelo empírico baseado em dados práticos. Então, em cima desse baseado em dados práticos, nós vamos ter esta equação da reta, onde
por meio desta equação da reta, nós temos aqui que o coeficiente angular, certo? Vai ser nada mais, nada menos igual do que esta definição aqui, ó. Estão compreendendo, ó? VT, certo? VT nós temos. Aqui, ó, VT. Aqui, isso daqui, o que que é? É esse conjunto aqui, ó. E o MP é o que está aqui, ó. Ou seja, então nós temos que esse coeficiente angular vai ser igual a exatamente isso, que foi o que nós trabalhamos na equação da última aula. Então, com base nisso, é só nós substituirmos pelo ρ e encontrarmos, então, a porção de vazios, que nada mais é do que a massa específica. Bom, como é que a gente poderia fazer isso, então, em Excel? Então, aqui, para nós fazermos isso em Excel, nós não poderíamos gerar, daí aqui, vamos lá. Então, desde o diâmetro de baixo, o π. Então, como é que a gente calcula o VT? Então, vai ser o π vezes h, que é aquela equação do VT, igualzinha lá do exercício, tá? Aqui são só as equações, ok? Bom, então, eu tendo as massas das partículas, eu tendo a altura e tendo o diâmetro de cima, eu consigo aqui, ó, fazer o cálculo. Estão vendo? Certo? Então, aqui, o π, que é o π aqui, quem é o G10? É a altura aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Um minutinho, deixa eu só salvar aqui a presença do pessoal. Um minutinho, desculpa, viu, pessoal? Vamos aproveitar e fazer mais uma chamadinha aqui, então. Opa! Essa turma ficou cheia! Alexandre, Ana... André, Delamar, Jéssica, Juliana, Pamela, Rochelle. Bom. E Rodolfo. Bom. Então, continuando aqui. Tá? Então, o que acontece? Como eu expliquei para vocês, aqui o cálculo, então, ele vai se dar exatamente aplicando aqui, ó, essa fórmula do VT, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ó, é a mesma fórmula ali, ó. Certo? Então, aqui, para trabalhar com Excel, tu dá o igual, o π é para dar o valor de π, né? Vezes a altura, dividido por 12, que é da fórmula, vezes o diâmetro de cima, dB, elevado ao quadrado, mais o diâmetro de cima vezes o diâmetro de baixo, que está aqui, que é constante, mais o diâmetro de baixo, ao quadrado. Então, aqui vai te dar direto, ó, e pode ver, tudo é a mesma fórmula. A única coisa que muda são essas informações. Feito isso, nós vamos ter, então, uma curva de massa de partícula e volume ocupado por essas partículas. E o que faltou aqui de ponto, pessoal? Quando for zero massa de partícula, qual vai ser o volume ocupado por elas? Zero. Né? Ou seja, se eu pegar aqui essa curva, ó, o que faltou aqui?
Ok? Então, qual vai ser a nossa linha de tendência? Na verdade, então é só isso que faltou. Isso aí. Né? É só isso que faltou. Porque Então, não altera o valor opa. do número de vazios. Exatamente, exatamente. Agora, se tu não colocar esses dados aqui, muda a curva de tendência, né? Então, por isso que nós precisamos, ou seja, isso eu e o Delamar ficamos discutindo na aula passada, né? E no momento ali a gente não tinha deixado explícito isso aqui, tá? E aqui está a grande jogada. E daí o professor colocou para vocês o material disponível ali, ó, onde, ó, com a linha de tendência interceptando em zero, assume-se que a inclinação é igual à relação VT-MP. Por quê? Porque se não há partículas, não há volume, ou seja, y é igual a zero quando x é igual a zero. Daí, o que acontece? Com essa linha de tendência, então, aqui calculada, ó, ok? O que tu vai fazer? Tu vai simplesmente, né, obter diretamente o valor de epsilon aqui, que vai dar esse valor aqui. Pessoal, dúvida? Delamar, ficou melhor hoje, Delamar? Ficou, professor, mas no gráfico que eu mandei eu não coloquei o zero. Eu coloquei lá, fiz naquele esquema lá para colocar no zero, mas aí no fim, na hora de fazer, eu me esqueci de colocar a coluna do zero, que agora eu fiz aqui e deu bem certinho aqui. Então. Tá, mas essa equação aqui, tu chegou a obter ela. Não, o meu gráfico não apareceu essa equação aqui, eu fiz do lado. Tá, e porque, ó, o que dá? Se tu não inserisse o zero, o que tu teria que fazer, ó? Daí, formatar a linha de tendência. Aqui, quando a gente formata a linha de tendência, no caso, a gente vai querer o quê? Que a intercepção seja em zero, ou seja, essa linha, ela vai Sim. levar ao Aí zero. eu fiz, mas é que se a gente não colocar ali, esse último dado, se não colocar a massa específica ali, o volume igual a zero, a linha do eixo, a linha de tendência não fecha em zero. Agora eu fiz aqui, agora... Isso! Ó, a linha de tendência daí fecha em 1,5, que vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, ó, isso daqui era o gráfico que vocês iriam obter. Seria o zero. Agora, inserindo o zero, daí sem inserir o zero, no caso, tu teria que modificar aqui, tu teria que colocar, ó, definir a intersecção em zero, porque daí ele corrige. Tá? Bom, daí tu tendo essa equação, tu sabe que o coeficiente angular aqui, ó, ele vai ser igual a 1, que vai ser igual ao alfa, né? E o alfa vai ser 1 sobre ρ vezes 1 menos EP. E daí a gente pode fazer as trocas, as substituições. O ρ a gente tinha ali o 1,4264 é da equação e o resto 1 por 1, ok? No caso, ninguém vai ficar com 1 nessa questão, né, Sor? Por que não? Porque acho que ninguém colocou o zero ali, Sor. A gente não... Mas qual das equações tu trabalhou com essa daqui? Sim, o meu gráfico gerou essa mesma... Eu consegui chegar nesse mesmo resultado. Ótimo, é isso aí. Não, veja bem, Ana, a intenção não é punir, viu? O importante é fazer. E daí o que acontece? Ficaram do... A gente sanou elas agora. É isso que importa. Então, isso quer dizer o quê? Que a atividade foi concluída e o feedback mostrou que
quê? Que eu acredito que agora vocês entenderam e a gente, digamos assim, numa próxima questão semelhante, a gente vai conseguir ter o êxito, né? Claro que a definição dessa linha de tendência, a definição da equação, ela é um pouquinho complicada, por quê? Porque, na realidade, a gente, para obter o y igual a 1,4264x, matematicamente, sem o uso do Excel, ele é um pouquinho mais difícil, né? Que é essa questão da linha de tendência. Mas que o professor, com certeza, vai dar sempre esse suporte para que facilite aí a visualização de vocês, tá? Ótimo. Bom, então, vamos voltar lá. Bom, então, em continuação, tá, dentro de percolação de fluido em meio sólido, tá, dentro de mecânica aí de fluidos, outra maneira de nós identificarmos, por exemplo, os espaços vazios, ou seja, a porosidade do meio, é por meio do tempo de resposta, tá? E uma determinada vazão de um fluido vai dar sobre uma coluna sólida. Então, aqui, por exemplo, entre as técnicas experimentadas utilizadas para determinar a fração de vazios, principalmente em colunas pequenas, e utilizadas a determinação de parâmetros termodinâmicos, de transferência de massa, encontra-se a técnica dos momentos de curva cromatográfica. Um exemplo, tá? Essa técnica consiste em analisar a resposta de um cromatograma decorrente de um pulso de concentração de soluto, dado na entrada do leito, analisando se o primeiro momento da curva cromatográfica obtida é possível estimar o valor da fração de vazio da coluna por meio dessa equação, ou seja, a altura da coluna pelo tempo de residência, ou seja, o tempo de retenção do fluido dentro dessa coluna. Aqui nós temos, então, a vazão, a velocidade, desculpa, e aqui nós vamos ter, então, a fração, a porosidade, né? E aqui também vai ser possível nós calcularmos a porosidade da partícula. Então, o que acontece? Se tu não tiver a porosidade da partícula, automaticamente essa parte aqui some da equação, tá? Então, a porosidade da coluna também pode ser, então, obtida dessa forma. HTR dividido pela velocidade sobre o E, que é a porosidade da coluna. Então, o que é importante nós entendermos, tá? Quando a gente está falando de modelagem ambiental, nós vamos, digamos assim, o meio vai ser sempre aqueles 3 meios que nós vimos na aula passada, né? Ou vai ser um meio argiloso, vai ser um meio arenoso, ou um meio esponjoso. Então, conforme cada um desses meios, tá? Tem o quê? Uma maior ou menor velocidade de percolação. E, obviamente, que isso também vai ter outro fator que influencia, que vai ser a polaridade desse solvente que, eventualmente, venha a cair sobre esse solo. Então, dependendo se ele é mais polar, se ele é menos polar, ele vai ter mais e menos interação sobre o solo. Ou no solo, melhor dizendo. Então, ó, é importante ressaltar que esse soluto não deve apresentar afinidade com as partículas. Porque aqui está mostrando o seguinte, ó, que, por exemplo, nem sempre tu vai ter só as frações de vazios, ou seja, a tua partícula, normalmente, né, uma partícula de areia, uma partícula de terra, ela é uma partícula esférica e a partícula não vai ter porosidade. Por exemplo, se essa partícula tiver porosidade, esse método que está sendo explicado aqui é um método que permite com que tu avalie essas frações de vazios dentro da partícula, que daí nós iríamos chamar de microporos.
Então, aqui mostra como é que seria esse ensaio, onde tu vai ter uma dosagem quantitativa do fluido numa velocidade determinada. Conforme essa vazão vai... conforme a interação desse solvente com esse leito, né, vai te dar um tempo de resposta. E esse tempo de resposta, então, mais ou menos, vai ser a nossa referência para nós sabermos quanto tempo demora para que, por exemplo, esse solvente entre em contato com o lençol freático. Um exemplo. Tá? Então, aqui seria um exemplo de como é que se avalia esse tempo de resposta. Então, o tempo de resposta seria a quantidade máxima. Então, vamos supor, se tu está numa vazão de 1 ml por minuto, então qual é o tempo para que tu atinja aquele 1 ml lá embaixo? Né? Se for 2 ml por minuto, qual é o tempo necessário para atingir aqueles 2 ml lá embaixo, para que tu tenha, então, atinja o pico dessa curva. Tá? Daí o professor vai dar esse exercício, mas antes de entrar nesse exercício, eu gostaria muito que vocês olhassem o material 29 que o professor postou, tá? Que é o Manual de Métodos de Análise de Solo. É um manual da Embrapa. Veja, pessoal, a engenharia ambiental, não sei se vocês perceberam, mas a engenharia ambiental, ela é uma engenharia, como eu vou dizer, ela fugiu o termo, tia, mas é quando tu associa várias áreas. É uma salada de fruta. Não, ela é... multidisciplinar? Multidisciplinar. Muito obrigado, exatamente. Então, vocês vão ter que entender de conceitos de biologia, vão ter que entender de conceitos de agronomia, vão ter que entender de química, vão ter que entender de matemática, e é tudo junto, misturado. Então, assim, por que eu falo isso? Porque daí você fala, professor, mas isso aí é uma pesquisa agropecuária da Embrapa, o que tem a ver? Bom, o que tem a ver são as correlações que a gente cria. A mesma coisa que nós estamos falando aqui de modelagem de escoamento de fluido em solo. Nós estamos usando engenharia química para explicar isso. Então, onde entra a modelagem ambiental? Onde entra o engenheiro ambiental? É essa pessoa que tem essa capacidade de enxergar diferentes áreas para que ele consiga, através dos conceitos de diferentes áreas, ele, né, gerar uma resposta ambientalmente correta. Né? Que isso é uma falha. Às vezes o engenheiro químico ele pode entender muito bem sobre percolação de solo para fazer a modelagem de um leito fluidizado, mas ele não consegue criar essa associação e nem prever os impactos que isso pode estar sendo gerado. Então, são falhas que não digo que seriam falhas, mas são priorizações que tu dá durante a formação. Já o engenheiro ambiental, ele acaba necessitando, né, obviamente, sofre um pouquinho mais, mas ele acaba conseguindo criar melhor essas correlações. Então, aqui nesse manual, olha só que bacana, ele te traz, ele te fala de porosidade. Daí assim, professor, mas aqui ele está falando de porosidade total. É a mesma coisa, tá, pessoal? O que nós estamos falando. Aqui ele vai usar o símbolo dele, ele vai usar PT, tá? Mas é a mesma coisa que o E que nós estamos usando, tá? Mas aqui ele está te mostrando algumas técnicas para como tu pode medir, então, o volume total. O método direto
e o método indireto. Né? Da mesma forma, ele também traz um método para medir microporosidades, ok? E ele também te traz o método para medir macroporosidades. Pode ver, ó, é M por M, M cúbico por M cúbico. Que unidade vai dar quando eu tenho metro cúbico dividido por metro cúbico? Metro cúbico dividido por metro cúbico. Não vai cortar? Não vai ter unidade. Exatamente. Ou seja, vai ser percentual. É exatamente o que nós tínhamos aqui, ó. É o que nós vamos ter em porosidade, ó. É unidade sobre unidade. Por isso que se a gente multiplicar por 100, a gente vai ter o percentual. Tá? Então, esse material o professor disponibilizou para vocês. Outra coisa que é bacana, que nesse material aqui também tem as referências, ó. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos, sim, utilizar, né, essas referências para aprofundar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais. Ok? Muito bem. Então, agora sim, vamos voltar. Bom, então esse é o último exercício que a gente vai trabalhar, onde, ó, ele vai te propor o seguinte, ó, com a intenção de estudar a separação do Taxol, né, que é o nome de um agente químico, né, aplicado no tratamento anticancerígenos, né, agente anticancerígeno, de outras espécies químicas via adsorção, utilizou-se uma coluna de 12,5 centímetros de comprimento efetivo e 1,5 de diâmetro, empacotada com adsorvente de diâmetro médio de partícula de 300 micrômetros. Antes de avaliar a separação propriamente dita, urge o conhecimento dos valores das frações de vazio, que é a porosidade do leito, que é o que nos interessa, assim como da porosidade do adsorvente, que daí no caso seria a porosidade de cada uma das partículas. Para tanto, utilizou-se a técnica de pulso cromatográfico, antes ilustrada. Para a obtenção da porosidade da coluna, lançou-se mão de uma solução alcoólica, etanol, diluída em azul de dextrana, a qual, por apresentar diâmetro de molécula superior ao diâmetro dos poros da partícula, apenas percolará através dos interstícios entre as partículas, não penetrando em seus poros. Então, veja. Então, vai ter uma substância que tu está usando que vai ter tamanho de molécula maior do que a porosidade de cada um dos grãos que constituem essa coluna. Já para a determinação da porosidade da partícula, utilizou-se uma solução alcoólica diluída de uma certa espécie química, a qual percola os interstícios entre as partículas, assim como em seus poros. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que aqui eu vou ter uma resposta diferente. Por quê? Porque a partícula ela vai ocupar também o miolo os espaços vazios dessa partícula. A outra vai passar na volta, vai ocupar os espaços entre partículas. Essa, além de ocupar os espaços entre partículas, ela também vai avançar dentro das partículas. É importante salientar que ambas as espécies químicas não apresentam afinidade com adsorvente. Isso quer dizer o quê? Que elas só vão, né, passar, preencher, mas não vão ficar retidas. Elas não vão ficar retidas, elas vão só passar, vão interagir, e conforme essa interação, como é que eu vou explicar? Bom,
Isso seria semelhante a tu pegar, por exemplo, uma esponja, por exemplo, né? Uma esponja, tu começa a largar água em cima dela, ela vai ter um tempo que aquela esponja ela não vai escorrer a água. Ela vai ter um tempo que ela vai ficar absorvendo, só que quando ocupa todos os espaços vazios, o que acontece? A água começa a sair. Seria mais ou menos isso que nós estamos falando, tá? É a capacidade, então, desse fluido, no caso aqui a gente está avaliando a porosidade não por meio do fluido, mas sim por meio de partículas oriundas de princípios ativos específicos, para que a gente possa, então, determinar este tamanho que fica entre esses poros. Então, foram realizados para cada caso 4 ensaios experimentais de pulso cromatográfico, utilizando-se as vazões das soluções a 20 graus, onde o Rho do etanol foi esse, e a viscosidade cinemática, né, foi essa aqui, conforme apresentado na tabela 1. Para cada caso foram obtidos os tempos de retenção, cujos resultados também estão apresentados nessa tabela. Então, aqui está. Então, o que acontece? Tu estabelece uma vazão, certo? E conforme a vazão, nós vamos tendo os tempos de resposta. E parece ser bem lógico, né, pessoal? Quanto maior for a vazão do fluido, menor é o tempo de resposta. O que é o tempo de resposta? É o tempo de retenção dentro da coluna, que nem assim. Vamos imaginar de novo, eu estou com a esponja aqui, né? Essa esponja está recebendo água. Se ela recebe uma vazão baixinha, vai demorar para sair água aqui embaixo. Agora, se essa vazão de cima aumenta, o que acontece? O tempo de resposta também diminui, não aumenta, diminui. É inversamente proporcional. E isso nós podemos ver aqui, ó. Quando nós temos 1 ml por minuto, demora 8,5 minutos para sair. Agora, quando a vazão é de 2 ml por minuto, demora 4 minutos para sair. Ficou claro isso? Obviamente que essa espécie aqui, azul dextrana, tu avalia somente a porção de vazios. Tu avalia só o vazio entre as partículas. Já a espécie química A já avalia a porosidade da partícula, além dos vazios, mais a porosidade. Então, como é que tu vai solucionar isso? Depois o professor vai entregar para vocês o Excel, que é o material 28, tá? Trata-se, então, nós vamos aplicar a mesma equação, aquela que a gente já viu, HTR igual a Q, sobre, né, a porosidade, né, que é validada para a espécie que não apresenta afinidade com o adsorvente. A equação 1 é utilizada para a obtenção do valor da porosidade da partícula, utilizando-se, por exemplo, a espécie química A, né, referido na tabela 1. Para obter o valor desse parâmetro, torna-se necessário conhecer o valor da fração de vazios do leito E, o qual é obtido ao utilizar a azul-dextrana, portanto, a equação 1 retomada a segunda. Então, foi o que eu disse para vocês, tá? Quando nós não nos interessa a porosidade da partícula, nós consideramos toda essa parte de baixo como a porosidade da coluna, como um todo. E é esta equação aqui, pessoal, que vai nos interessar para a modelagem ambiental. Então, é esta equação que nós vamos utilizar para as nossas respostas ambientais, onde eu vou saber a altura, o quanto o solvente, o combustível,
o contaminante vai avançar conforme, né, um estudo prático pelo tempo de retenção e uma velocidade que eu vou determinar conforme a área onde o derramamento ocorreu. E daí, sim, se eu souber a porosidade do meio, eu vou conseguir saber qual é essa altura que ela vai estar percorrendo. Então, assim, ao construir um gráfico HTR em função de Q, obtém-se o E, né? Então, se eu criar um gráfico HTR vezes Q, ou seja, ó, o Q é a vazão e o Qzinho minúsculo é a velocidade. Como que eu posso obter a velocidade tendo a vazão, pessoal? Isso é uma pergunta. Como que eu posso obter a velocidade tendo a vazão? Ó, opa, pode falar. Se tiver a área, dá para fazer ali só inverter. Parabéns, exatamente. Então, o Q nada mais é do que a vazão, desculpa, a velocidade vezes a área. Então, o que foi a Ana que falou ou foi a Juliana? Juliana. Juliana. Então, assim, o que a Juliana falou, ela está absolutamente correta. Como é que eu vou ter a área da coluna? Bom, eu não tenho o diâmetro da coluna. Olha aqui, ó, uma coluna com 12,5 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de diâmetro. Ou seja, eu tendo diâmetro, eu consigo calcular a área. Parabéns, Juliana. Muito bom, exatamente. Então, com base nesta informação, eu passo, então, a conseguir, então, a encontrar esse Qzinho, né? Eu vou fazer o quê? Como eu tenho o Q, eu tenho a área, eu transformo, então, eu obtenho dados através de uma tabela, obviamente, obtendo esse Qzinho, e os tempos de retenção eu já tenho, né? Que é o que eu quero saber. É só dividir a altura pelo tempo de retenção. A altura eu também tenho. Então, eu divido isso pelo tempo de retenção, eu já vou achar essa resposta também. Então, é exatamente isso que ele propõe para que a gente chegue nesse gráfico. Aqui, ó, a resposta, o Qzinho, é o Q sobre a área, como é uma circunferência, né, um círculo, diâmetro ao quadrado sobre 4, a gente acha, encontra, né, o Qzinho. Ok? Aqui vai ser os gráficos que a gente vai obter e a partir disso a gente então executa o Excel. O que eu vou pedir para vocês aí? Baixem, por favor, o material 28. Vocês conseguem baixar o material 28? O material 28 ele está aqui dentro, ó. É um Excel, baixem ele no computador de vocês, para que a gente possa, então, fazer os cálculos. Me avisem quando vocês conseguirem, tá? Alexandre, tranquilo? Professor, onde é que tá? Na aula de hoje tem só o 27, não é isso? Não, a aula de Ah, hoje não, tô na aula errada. é 7. É porque confunde, né? É porque o que acontece? Esse número 17 aqui é o número de sessões. Daí, no caso, a sessão 18 é a aula 17. Eu já achei aqui, obrigada. Tá, show. Vamos ver aqui. A Ana achou, a Alexandre achou, Alexandre? Tranquilo, achei. Ótimo, Andriele.
Achou, Andriele? Delamar, conseguiu achar aí? Já estava com ele aberto aqui. Galo, velho. Fabrício, bom dia, Fabrício. Não tinha te visto. Bom dia, já achei aqui também. Também ótimo, parabéns, Jéssica. Tô abrindo. Ótimo, Juliana. Já abri. Ótimo, Pamela. Oi, já tô abrindo Tá ótimo, Pamela. aqui. Rochelle. Ó, professor, tá aberto já. Parabéns, ótimo. E grande Rodolfo. Tá na mão. Show. Então tá, muito bom. Então tá, então já que todos estão com ele aberto, eu já vou começar a transcrever. Começar a passar por ele aqui. Bom, o que o professor então colocou? Aqui a altura da coluna, né? Está em centímetros. O diâmetro da coluna está em centímetros. Para nós calcularmos a área, então, como é uma... Ó, lembrando, esse aqui é o modelo da... É o modelo da coluna, tá? Que é a altura, né? Deixa eu... Eu vou complementar aqui, vocês também, se vocês acham que é necessário, vocês também podem complementar. Ajuda, tá, pessoal? No entendimento. Então, esse aqui é o H. Opa, o H. Vou botar em azul aqui para ficar bonito. Aqui é o diâmetro. O D. Em azul também. D. Perfeito? Então, nós temos aí o diâmetro e nós vamos ter a altura. Então, é o que o exercício deu. Se eu não me engano, a altura foi de 100. Deixa eu confirmar. Vamos ver aqui. Altura da coluna. 12,5 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de diâmetro. Então, temos que arrumar lá, né? Doze vírgula cinco e 12,5 e 1,5. Tá, tem que arrumar, viu, pessoal? Centímetros. Beleza. Então tá. Daí, tu viu que já muda tudo, né? Conforme tu muda aqui, ele já faz a correção. Tudo certinho. Ótimo. Aqui, 12,5, 1,5. Então, a área vai pegar o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Fechou o diâmetro. Bom, diâmetro da partícula era 300 micrômetros. Então, para passar para centímetros, vezes... Por quê? Porque aqui, deixa eu só botar aqui. Micrômetro em centímetros. Ó. Então, 300 micrômetros, 0,03 centímetros. Ou seja, tu divide
por 10.000. Aqui divide por 10.000. No caso, eu multipliquei aqui, mas vamos lá, divide por 10.000. Dá na mesma, tá? Se tu multiplicar por 0,0, se tu multiplicar por 1 vezes 10 na menos 4, dá na mesma que tu dividir por 1 vezes 10 dá 10 dá 4. 1 vezes 10 dá 4, dá na mesma, tá? Bom, o ρ da solução em quilo por metro cúbico, daí temos que transformar em gramas por centímetro cúbico. É só dividir por 1.000. A viscosidade cinemática, temos que passar para centímetros por segundo, que é a mesma coisa. Isso aqui tem que dividir por... tem que multiplicar, desculpa, por 10 na 4. E a viscosidade dinâmica nada mais é do que a viscosidade cinemática vezes o ρ. Então, vai te dar esse valor aqui em gramas por centímetro. Muito embora a viscosidade ela não vai fazer parte dos nossos cálculos, tá? Mas é uma informação muito útil que depois eu vou mostrar para vocês, que dependendo do tipo e viscosidade da partícula, isso vai oscilar. Mas como a modelagem ela está sendo uma modelagem empírica, ou seja, baseada em experiência, nós não inserimos, então, a viscosidade para o cálculo. Claro que nós podemos criar uma correlação com a viscosidade, mas da maneira como está sendo feito esse exercício, ele é baseado em dados práticos. Então, o que vai acontecer? Esses dados aqui são os dados da tabela, tá? Eu vou minimizar aqui, ó. Se vocês observarem, essas informações são as mesmas aqui, ó. Ó. As vazões em ml por minuto estão aqui. Eu só inverti, tá? A coluna estava... O que estava em linhas, eu botei em colunas. Aqui é o tempo de retenção da dextrana e aqui da espécie química A, certo? Eu só fiz essa inversão, mas é a mesma coisa. Bom, daí, qual é a proposta? A proposta, então, é que a gente crie essa correlação de HTR versus vazão, versus velocidade, perdão, não é vazão. Então, o que eu fiz aqui? Mesma coisa. Aqui, para nós acharmos a velocidade, o que tu tens que fazer? Tens que dividir quem por quem? A vazão dividido pela área. Do primeiro. Do segundo. Mesma coisa. Ó. A área não muda. A única coisa que vai mudar é o gotejamento da solução aqui em cima. Porque eu vou ter uma solução que está sendo dosada. Aqui, vou mudar essa cor aqui. Ó, tu está dosando aqui, então é a entrada do eluente mais o ativo. Né? Então, aqui está entrando. Ó. A área não muda, mas o que muda é a vazão. A vazão do eluente, que vai ser o solvente que vai estar percolando essa coluna. Então, o que acontece? A velocidade vai ser sempre esses valores aqui de cima, que é as vazões dividido pela área. E sim, aqui, como é que tu vai obter? A altura, tu tens, que é essa. Sempre dividindo a altura pelo tempo de retenção. Altura, tempo de retenção. Altura, tempo de retenção. Certo? Muito bem. Então, nós vamos ter a relação criada, certo? Aqui, por meio das curvas, ó, sempre
né? Daí, o que tu vai fazer? Tu vai fazer, o que é essa curva aqui? Vamos lá. Obviamente, e a mesma coisa aqui. Morrendo em... Peraí. Perfeito. A mesma coisa que nós fizemos antes, tá? Então, só para a gente validar aqui. Botar a linha de tendência. Certo. E aqui, mesma coisa. Feito. Então, nós vamos ter os valores aqui, então, obtidos, tá? Conforme o que a gente pré-estabeleceu aqui. A diferença só aqui, vamos, então, fazer a substituição. Essa aqui azul é essa daqui. Ô, prof, esse gráfico ali tá pegando da vazão. O HTR, eu não entendi porque tá pegando as 3 colunas. Ó, vamos de novo aqui. Na realidade, esse gráfico aqui, ele é uma demonstração destas informações aqui, ó, tá? Só que, por exemplo, esse laranjinha... Droga, tá, vou mostrar o azul. O azul, ele está especificamente pegando velocidade e pegando HTR, tá? E o laranja, eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, porque ele não está aqui. Tá. E o laranja, ele está pegando somente, que é, no caso, a mesma velocidade com a interação da espécie A, certo? Mas, na realidade... Tá, entendi. Tá? Daí, aqui, tu vais, então, determinar a correlação de quem é o HTR? O HTR é esse eixo aqui. Quem é o Q? O Q é esse aqui. E quem é esse valor que eu estou colocando aqui, ó? Esse valor que eu estou colocando aqui vai ser referente à velocidade, que é aqui, ó. Então, deixa eu só arrumar. HTR vezes... Porque o Y é esse aqui, então vai ser Q, ou 2,82 vezes Q minúsculo. Certo? E esse aqui, mesma coisa, vai ser 1,3578 vezes Q. Que é aquela função que tu achou ali que é do gráfico resultante.
Que é a equação que equivale à reta. Por que, de novo, pessoal, está morrendo em zero aqui? Quem é que me responde aí? Vamos lá? Se não tiver velocidade de fluido, vai sair fluido lá embaixo? Vai ter tempo de resposta? Não, né? Então é por isso que morre em zero aqui, da mesma forma, tá? Da mesma forma que o raciocínio que a gente fez anteriormente. Então, aqui vamos ter que modificar também, ó. Então, o alfa vai ser o coeficiente angular. Vamos definir que... Só retomando aqui, ó, só para mostrar para, ó, HTR é igual a Q sobre E. Então, ó, tá aqui. Aqui, ó. Aqui está uma das equações, faltou a outra só aqui, ó. HTR é igual também a Q sobre E. Então, aqui, vamos ver aqui. O E está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar o Q do lado de cá, vezes o H vai estar multiplicando aqui, vai passar dividindo. E o TR que vai estar dividindo vai passar multiplicando. Então, aqui, ó, que é a relação, ó, tá vendo, ó, TRH, daí o que que tu faz? Se tu coloca inverte. Dividindo aqui, passa para lá, multiplicando.
É o que tu vai fazer aqui, ó, só para a gente, deixa eu dar mais um espacinho aqui. Vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida aí que vocês não estiverem entendendo, Ô, Sara, eu só não entendi por que tu tá colocando o 1 sobre E, sendo que já tava isolado o E. já vou explicar. Só... Foi a Ju, né, que perguntou isso. Sim. Ju, aqui, ó. Isso aqui tu entendeu, né? Essa parte aqui que eu... Sim. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Quando eu tenho HTR igual a 2,8204 vezes Q, eu tirei daqui, né? Onde o Y é esse eixo, que é o HTR. Deixa eu arrumar, é o T minúsculo e o R maiúsculo, tá? Às vezes ele dá essas corrigidas. E o X é o Qzinho aqui, ó. Então, foi exatamente o que tem aqui, ó. Ok? Então, o que está multiplicando do lado de cá, ele passa dividindo, certo? Então, na realidade, é o que nós temos aqui, ó. Só para entender, né? Então, o H está dividindo pelo TR vezes o Q. A mesma coisa eu vou fazer aqui, mas vamos primeiro pelo azul aqui. Então, o que acontece? Só trazendo o que está aqui. A equação é essa, certo? Então, vamos isolar o E. Bom, para isolar o E, primeira coisa, ó, o E ele está dividindo aqui, então ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter E vezes H dividido por TR igual a Q, certo? Bom, o que acontece agora? Agora eu tenho que isolar o E aqui. Então, eu deixo o E vezes H. O TR não está dividindo, então ele passa multiplicando. Então, vai ficar Q vezes TR, certo? Agora, está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter E igual a Q vezes TR dividido por H, certo? Que é o que está aqui, ó. Que é o que está aqui. Bom, nessa condição, eu vou querer criar uma correlação com isso aqui. Mas para criar essa correlação com isso aqui, eu tenho que fazer o inverso, né? Então, assim, quem é que está embaixo do E? O 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. E dividido por 1. E quem é... Bom, aqui a gente está enxergando quem está embaixo de quem, né? Ou seja, nós temos isso aqui está em cima e o H está embaixo. Mas quando eu faço a inversão, o 1, então, passa para cima e o QTR, que estava em cima, passa para baixo. Ficou claro isso, pessoal? Matemática. Tranquilo? Sim.
Tá? Então, Sim, professor. Isso sim. tá. Agora, ó, quem é o HTRQ? Quem é? É esse valor aqui, ó. Então, aqui vai ser igual a esse valor. Agora, aí, aqui eu vou ter que fazer a inversão, né? O E vai passar, está dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, eu vou ter que E vai ser igual a 1 dividido por esse aqui. Opa. Ou seja, então nós estamos aí com porções de vazio em termos de 35%. A resposta 0,35. Se quiser passar para o percentual, daí multiplica. Agora, a mesma coisa nós vamos ter que fazer. Bom, pessoal, ficou claro essa parte aí? Dessa correlação? Sim, só ali no E, sobre qual é a fórmula que tu fez para dizer? 0,35? É que aqui, ó, vamos lá. É muito boa essas perguntas e eu gosto muito quando vocês fazem, porque é melhor, a gente tem que entender isso agora. Ó, vai ser 1 igual a 2,8204. Estava dividindo, passou multiplicando. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que isolar o E, né? Então, vai ser E igual a 1 dividido por esse número aqui. Então, vamos só... Agora vai ficar melhor. Tranquilo? Aí, para te isolar o E, esse que está multiplicando vai passar, então, dividindo, que é o que nós temos aqui, ó. 1 dividido... Tá. Vai ser... Aqui, ó. De onde é que saiu o 1? Vai ser daqui, ó. 1 dividido. Ok? Bom, da mesma forma... Pois não? Eu ia dizer ok. Tá bom. Ô, senhor, ali nessa parte, tá. Ali na nossa planilha, ela tá puxando um valor. E aí, quando eu excluo esse valor, ele some tudo. Que ali tá. Ali embaixo, ó. Pode ir ali embaixo. Onde a gente tava no E. Tá. Como Aqui. a gente foi trazendo para baixo aquela parte final ali, agora eu fui modificar os valores que estão ali na planilha, porque é outro Entendi. valor. Até aqui tu conseguiu achar? Sim, eu escrevi ali como é que foi todo o passo a passo, porque daí é mais fácil de entender. Tá. Daí aqui, ó, no E, depois eu salvo essa planilha para vocês lá, tá? Mas, Tá. então aqui, ó, o que tu vai fazer? Tu pode deletar o que está dando errado, daí tu só faz isso aqui, ó, igual ao número que deu, e daí o que é aqui embaixo? Isso aqui embaixo nada mais é do que quando eu digo que o G62, quem é o G62? Ó? 62 é esse, ó. Uhum. 62 está em porcentagem, ó, tá vendo?
Tá. Se eu deixo ele número, ó, ele vai ser 0,35. Mas daí, se eu aperto aqui em porcentagem, ele me dá o resultado em porcento. Tá, entendi. Que daí ele já multiplica por 100, entendeu? Bom, agora Sim. eu vou fazer. Agora eu vou corrigir para a gente saber a porção de vazios que nós temos na partícula. Agora a gente vai determinar a porosidade da partícula. Até agora a gente determinou os poros entre as partículas. Agora a gente vai determinar da partícula. Então, mesma coisa. O raciocínio é o mesmo, tá? Então eu vou só copiar essa aqui, ó. Não precisa nem copiar. Vamos lá. Vai ser então H dividido pelo PR vezes o Qzinho, igual a esse número aqui, ó. 1,3578. De onde é que eu tirei esse número? Ali de cima. Eu tirei daqui, tá? Ó. Foi a linha de tendência, tá bom? Feito isto, agora vamos lá para o outro lado. Então, ó, essa é a fórmula agora. Antes a gente tinha usado essa fórmula de baixo, que era a simplificação. Ó. Essa daqui eu vou colocar em azul, até para a gente se achar. E essa daqui, então, vai ser em laranja. Tá? Porque aqui eu vou achar, então, a porosidade da partícula, que é o EP, e pela fórmula azul eu achei a porosidade da coluna. Então, como eu tenho o E, que é a porosidade da coluna, agora é só eu achar o EP. Tá? Então, a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Deixa eu só pegar a fórmula lá em cima. Então, assim, ó, quem é o valor de E vai ser, então, E vai ser igual a esse número aqui. Ó, certo? Ó, o E a gente sabe. O que eu vou achar agora é o EP. Então, vai dar um trabalhinho matemático agora aqui. Vou apagar aqui para a gente poder fazer. Então, vai ser 1 dividido
Certo? Viram aqui um 0,35, eu substituí no lugar de E, agora eu vou isolar o EP. Então, tudo isso aqui está dividindo, vai passar multiplicando para lá. Então, eu vou ter 1 igual... Ó, tudo isso aqui passou multiplicando para lá, tá? Ó, eu já vou dar uma simplificada aqui, ó. 0,35 mais, abre parênteses, nem precisa abrir parênteses, tá? Porque eu já vou fazer 1 menos 0,35, 0,65 e P. Certo? Então, aqui eu vou fazer o 1,35 vezes o 0,65. Só que isso daqui vezes EP. Ok? Então, ó, eu tenho que 1 é igual a 0,48, que foi esse vezes esse, mais este vezes esse, que vai dar isso, EP. Certo? Ó, tá positivo aqui, passa para lá negativo. Então vai ficar 1 menos 0,48, 21,075, 14, 21,075, certo? Passou, né? Igual a esse tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Perfeito. Então, agora, aqui, o que vai ter? Ó? Nós vamos ter isso aqui, que vai ser igual. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o EP. Então, o EP vai ser igual a quem? Vai ser, esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser igual a este dividido por este. Isso aí. Então, a porosidade da partícula vai ser
a partícula, então, vai ter poros equivalentes a 0,58, ou 58% da partícula vai ter porosidade. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos fazer um intervalinho. O professor já está postando lá para vocês, tá? E daí a gente já retoma. Ok? Ok. Ok.